Por que emagrecer é tão difícil? Primeiro porque a gente tenta emagrecer sozinho, né? Sem a ajuda de um profissional. O profissional nutricionista, ele sabe exatamente os processos bioquímicos que o seu corpo passa no decorrer do emagrecimento e, portanto, ele tem estratégias mais assertivas para poder modular tudo isso. Mas acaba ficando mais difícil porque a gente prefere fazer a dieta que a vizinha ensinou, comer um determinado alimento que passou na TV e que dizem que é milagroso. E isso não existe, né? O processo de emagrecimento ele é um tratamento baseado em evidências de que deve haver um acompanhamento, toda uma estruturação para que você possa perder peso e não ficar voltando naquele peso que você tinha antigamente, o qual você veio exatamente tentar eliminar. Uma outra coisa muito comum é fazer dietas muito restritivas, por exemplo, dieta da sopa, então come sopa por um determinado tempo, às vezes até chega no objetivo, entrar naquele vestido de casamento, né? Entrar naquela calça que queria para algum evento, mas isso não consegue ser sustentado. Como que a gente vai viver de sopa tantos anos, né? Então, quando você volta à tua alimentação habitual, porque você não aguenta mais aquela dieta da sopa, você continua tendo aqueles mesmos hábitos mais errados quanto à alimentação, então nada vai mudar. Você simplesmente fez a dieta por um período, terminou a dieta, não sabe o que fazer para ter bons hábitos alimentares e vai voltar a engordar. Uma outra coisa que torna o emagrecimento mais difícil é ficar acreditando em diversas coisas que a gente ouve por aí. Por exemplo, para você emagrecer, você tem que fazer muito exercício, você tem que ficar pelo menos 3 horas na academia. E isso vai deixando a gente tão desanimado que encarar o processo de emagrecimento é tão difícil que a gente prefere nem começar. E não é verdade. O processo de emagrecimento, ele inclui mudanças de hábitos, mudança de rotina, de bem-estar, que vão muito mais além dessas coisas, né? A gente tenta fazer o máximo possível para que esse processo ele não seja mais um problema para a tua vida, visto que hoje em dia o que mais nós temos são problemas. Então, quando a gente inclui o tratamento de emagrecimento na nossa rotina como um problema, ele não vai ser sustentado, mais uma vez não vai ser seguido. Um outro fator que contribui muito para o processo de emagrecimento ser difícil, ser chato, é não trabalhar a mentalidade. É por isso que nós trabalhamos aqui o coaching nutricional. Eu percebi nesses anos de carreira que sem trabalhar a mentalidade humana, a gente não consegue ter novos hábitos, mudar a nossa rotina, encarar uma nova fase de uma maneira mais leve e mais prazerosa. Quando a gente trabalha com mudança de mentalidade, a gente passa a desejar aquele novo objetivo, a gente passa a se motivar e não ver a hora daquilo acontecer. E tudo isso contribui para que esse processo de emagrecimento ele seja muito mais generoso e muito mais efetivo, duradouro, porque a gente não quer mais voltar a ser como era, não quer mais bater nessa tecla novamente, né? Uma vez que a gente encara o processo de emagrecimento, ele tem que ser para sempre, não tem que ficar voltando naquele peso toda vez, né? Faz o emagrecimento, volta no peso, aquele conhecido efeito sanfona. Aqui a gente faz um processo de emagrecimento que eu costumo chamar de riscar da lista de tarefas. Então eu sei que muita gente tem na listinha de tarefas emagrecer esse ano, né? Aquela lista que a gente faz no começo do ano, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ser mais saudável. Então aqui a gente busca isso, fazer com que essa tarefa ela seja riscada de uma vez por todas. Você não precise nos próximos anos ter essa tarefa na sua listinha novamente olhando para você e você não ter feito nada com ela. Então quando a gente trabalha a mentalidade, esse item que te incomoda tanto, ele é eliminado de uma vez por todas e só precisa de uma simples manutenção, que você vai ver que não é nada difícil. E um outro fator que pode contribuir para o seu processo de emagrecimento estar sendo tão difícil é algum problema metabólico. De repente, você tem algum problema hormonal, principalmente o hipotireoidismo, que contribui com o ganho de peso, porque no hipotireoidismo o seu metabolismo está desacelerado e a perda de peso passa a ser muito mais difícil. Então, se você acha que esse processo é tão difícil na tua vida, é importante investigar se não tem alguma alteração hormonal envolvida nisso. A desbiose intestinal também pode estar acontecendo para o seu processo de emagrecimento estar sendo tão difícil. Diversos são os fatores que contribuem para que o processo seja mais lento, mais moroso e que haja altos e baixos, mas é necessário achar um profissional da sua confiança, encarar um tratamento nutricional e tentar buscar o objetivo que você quer da forma que melhor te atender. O processo de emagrecimento, ele de fato é um desafio, porque é uma coisa nova que vai estar iniciando na sua vida. Mas pode ter certeza que ele não é tão difícil assim quanto você imagina.